todos, sou a Graziela e vou apresentar a vocês pré-aula do primário. A nossa lição de hoje, vai ser o caçador de cristãos, que se encontra lá em Atos, no capítulo 9 e do versículo 1 ao 18. Sugestão de corinho que eu trouxe para você, professor, nesse início de trimestre, o grande e largo, três palavrinhas, de três palavrinhas, o nome da música é o mesmo dos cantores, e também a sugestão de um hino oficial para esse trimestre, que é o Amor de Deus, de Abid Sadai, Abid Sadai, que ele fala sobre o amor, sobre missão, sobre levar, a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor a todas as pessoas. Essa é a minha sugestão de um hino oficial que você pode estar trabalhando a cada lição com as suas crianças. Mas você pode estar utilizando o hino que você desejar. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre e por esse motivo a gente já pode agradecer a Deus, já deve estar agradecido, por mais uma oportunidade que Deus nos dá de trabalhar na sua obra. Lembre-se, professor, Deus te salvou, Ele te escolheu, te chamou e tem te capacitado para essa grande obra. E nesse trimestre, nós vamos estudar a vida e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. São muitas as aventuras desse missionário e, por meio deste estudo, a gente espera despertar nos alunos, nas crianças, o desejo de anunciar a salvação, de falar do amor de Deus, a todas as pessoas. Então, nesse trimestre, a gente também tem novidades. Eu preparei um incentivo, não sei se vocês já estão aqui, olhando. O incentivo, ele é feito de folha sulfite, tá? É um incentivo para fazer com que a criança, ela venha para a aula, porque lá na minha escola, na Escola Bíblica Dominical Infantil, tem muitas faltas, as crianças estão faltando muito. Então, eu criei um incentivo, um kit missionário, para elas estarem vindo, e não deixar faltar o seu kit, o item do seu kit na sua malinha, mochilinha missionária. Então, esse kit aqui, ele vai ter o coletezinho, tem toda a explicação, tá tudo ali no Google Drive, o moldezinho de cada item, porque a cada aula, você vai estar explicando o item, que você escolheu para a aula e vai estar aplicando, levando a aplicação para a vida cristã da criança, para ela desenvolver, amadurecer e crescer cada vez mais no caminho com Jesus. Então, tem 13 itens nessa mochilinha, tem o tênis, o sapato, tem a espada, cada um com uma aplicaçãozinha espiritual para elas estarem trabalhando, desenvolvendo na sua vida. Tá tudo ali no Google Drive, na pastinha, completinho, com as explicações. Eu sugiro que você faça uma mochila grandinha, para você poder estar explicando para as suas crianças, e também uma pequenininha para cada uma delas. Também nós temos aqui o kitzinho, o item para cada mochilinha. Como você vai trabalhar isso? Você vai preparar um kit para cada criança, uma mochilinha para cada criança. Eu fiz um moldezinho de EVA e também fiz o de papel. Mais fácil trabalhar com o papel. Então, vai preparar já no começo desse trimestre cada mochilinha para cada criança, colocar o nomezinho em cada mochila. E conforme a lição, conforme a aula, você vai já levar impresso, cortadinho, o item para cada criança. Isso é só para incentivar elas a não faltarem, para que elas venham ser cada vez mais assíduas. Agora eu vou explicar um pouquinho desse kit, da ideia desse kit. Porque eu estava pesquisando, sobre o traje missionário, sobre missão, e me apareceu sobre escoteiros. Então, o escoteiro se prepara para explorar o mundo e ele coleciona insetos, coleciona objetos na sua jornada exploratória. E o missionário, ele também deve se preparar, para a jornada, para explorar o mundo. Mas só que o missionário, ele não coleciona insetos, ele não coleciona objetos. Não, ele coleciona outra coisa. Um missionário, ele coleciona almas para o reino de Deus, almas para o reino dos céus.
Então, nós preparamos esse kit, né, com uma mochila para cada um. Cada criança vai aprender um pouquinho sobre o item, né, e também como usar na sua jornada. E no final do trimestre, cada criança vai levar para sua casa a mochilinha com os itens conforme elas... conforme a presença, conforme a assiduidade, a frequência delas nas aulas. Pode ser que tenha algumas crianças que só tenham 5 itens, pode ser que tenha 8, tenha 10, mas isso é para incentivar elas a não faltarem, né? Senão elas vão ficar com menos itens dentro da mochilinha. Então, professora, essa foi só uma sugestão, você pode estar aprimorando, né, o desenvolvimento desse kit, e você utilize conforme desejar e conforme a realidade sua aí na sua congregação. É só uma sugestãozinha para ajudar aí na assiduidade das crianças. Então, desejo uma boa jornada missionária exploratória para vocês, professor. Antes de a gente iniciar aqui, eu quero mostrar aqui o panorama, o nosso panorama aqui do trimestre, que vai falar sobre as aventuras de um grande missionário, né? Eu deixei tudo ali, o moldezinho das letras do missionáriozinho, né? Você vai ter que imprimir 13 missionáriozinhos e a cada lição você vai imprimir a mochilinha e vai colar conforme a lição, a primeira lição. Deixa eu tentar aqui, tirar aqui o meu... vamos colar aqui o meu. Hoje nós vamos para a primeira viagem missionária, né? Que vai falar sobre o caçador de cristãos. Então, você tá tudo ali no Google Drive, na pastinha, tudo prontinho para você, professor, os impressos, os moldes, para você estar trabalhando. Mas é só uma sugestão, você pode estar utilizando outro modelinho de panorama, né, do trimestre. Então, o ponto central da nossa lição é que nós precisamos falar do amor de Deus a todas as pessoas, sem exceção, sem escolher. As crianças, elas devem desejar falar do amor de Deus a todos, até mesmo aquelas pessoas que maltratam elas, né, que fazem mal para elas. Nós temos que falar do amor de Deus para todas. Elas vão dizer, até para quem me machuca. Sim, nós temos que falar do amor de Deus a todas as pessoas. Isso você reforce bastante com a sua criança. Professor, comece a sua aula com a oração, planejamento, porque orando você vai estar se preparando para este grande trabalho, né? E planejando ajuda você a organizar o tempo na hora de colocar a sua aula em prática. Diga aos seus alunos que Deus tem grandes planos para cada um deles. Apresente o panorama do trimestre, né? E fale para eles que nós iremos percorrer, né, as viagens de Paulo e que juntos nós vamos aprender com Paulo como levar a palavra de salvação aos perdidos, com fé, com dedicação e perseverança, né? E não desistir na caminhada. E não se esqueça, professor, do passaporte missionário. Esse trimestre eu trouxe outro modelinho, tá um pouquinho menor, né? E aí a gente vai colar mochilinha, né? A cada lição uma mochilinha pequenininha. Esse meu, eu só revesti ele com fita durex, tá? Eu revesti para ele ficar meio plastificadinho, ficar mais firme. Então, você faça, né, prepare um passaporte para cada criança. Lá na minha aula, né, eles gostam muito e às vezes, né, você pode não ter tempo de fazer a chamada, porque muitas vezes, conforme o dia, você consegue fazer conforme está ali a rotina, o planejamento certinho. Mas tem dias que a gente não consegue seguir, né? Então, fazendo o passaporte, elas vão lembrar a gente tem que colar no passaporte. Então, se não conseguir fazer a chamada, mas vai estar ali a frequência das crianças a cada lição conforme elas vêm. É muito bom a gente trabalhar isso com as crianças e também é mais um incentivo para elas virem para a aula, né? Então, a nossa memória em ação, deixa eu virar aqui o meu painelzinho, né? Meu painel, já vou explicando que eu fiz de papelão, é papelão. Eu revesti com cartolina branca e também com a fita durex, deu trabalho, passei a fita durex em cada, né? Plastifiquei ela para ficar mais fácil para estar colando e tirando
conforme o versículo da lição. O nosso Memória em Ação, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Nós vamos encontrar lá em 1 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 4. Só que, para este momento do Memória em Ação, você também vai precisar de um globo terrestre ou do mapa mundi. Há também um aplicativo, né, no celular, que eu não sei se, vamos ver se a gente consegue mostrar. Eu achei bem interessante, por isso que eu não arrumei um globo terrestre e um mapa mundi. Porque ele é giratório. Deixa eu botar aqui e girar. Ele gira, vamos ver se o meu cameraman... Ele gira e conforme a criança vai apontando, vai aparecer... Parou aqui no oceano. Você pode girar conforme você desejar e vai iluminar o local onde apontou, onde a gente encosta o dedo. Por que isso? Porque o nosso Memória em Ação, nós vamos precisar, né, de um mapa do globo ou desse aplicativo, porque no momento nós vamos estar, né, pedindo para as crianças depois apontarem, né, elas vão indicar um local do globo terrestre e peça para ela ficar com o dedinho ali e depois você vai olhar qual foi o país que ela apontou. Vamos exemplificar aqui. Deixa eu apontar aqui. Ah, saiu na Namíbia. Então, na Namíbia. Aí as crianças vão ter que repetir e incluir o nome deste país, esses moradores, no versículo bíblico, né? Então, vai ficar assim, ele quer que todos da Namíbia sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Olha só, elas vão estar incluindo, né, esses países, esses locais no versículo bíblico. Após cada criança, né, essa dinâmica que a gente faz, após cada criança escolher um país, e a gente está incluindo o nome deste país, aí nós vamos à explicação, né, do versículo bíblico. Nós vamos explicar, por isso que é importante, professor, eu sugiro para você estudar o contexto do versículo bíblico, né? Estudar o contexto é você estudar, né, o que está escrito antes, né? Deixa eu abrir aqui, o que está escrito antes do versículo 4 e o que vem depois, para que você venha entender, né, qual é o contexto, né, meu Deus, fugiu a palavra. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus quer nos mostrar, ela quer nos ensinar através desta palavra. A gente tem sempre que pedir também para as crianças abrirem na Bíblia e a gente vai ler junto com elas. Então, você leia e estude bem o contexto, se prepare bastante, porque tem crianças que gostam de fazer muitas perguntas. Então, você vai começar explicando quem é ele. Quem é o ele que o versículo bíblico está dizendo? Aí espere as crianças falarem, né? Se acaso a resposta delas não for a correta, você vai direcionando as suas crianças na resposta certa, fazer elas pensar. Você não pode dar resposta diretamente para elas têm que pensar. A gente tem que fazer as crianças pensar. Então, se elas não souberem a resposta, você aponte para cima, que num instantinho, rapidinho, elas vão dizer, ai, é Jesus, ai, é Deus. E assim, você vai dizer, sim, é Deus. Quem é ele? Do versículo, ele é Deus, quem está dizendo. Então, e quem são todos? Quem são esses todos do versículo que o versículo está falando? Todos esperem elas responder, elas vão responder de cada jeito, vão dar cada uma resposta. Se acaso elas conseguirem dizer as respostas de acordo com, corretamente de acordo com o que você vai explicar, você só reforce, sim, esse todos são as crianças, os jovens, os adultos, os meninos, as meninas, os idosos, os ricos, os pobres, os negros, branco, e assim você vai falando os baixinhos, o altinho, o gordinho, e vai explicando, são todas as pessoas, reforce que são todos, todos. Reforce para a sua criança que ela tem que entender que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e conheçam a verdade. E aí você vai fazer a última pergunta. E o que quer dizer essa verdade do versículo? A verdade
Aí elas não vão, algumas, né, são mais espertas, vão saber dizer, responder. Mas sempre quando a resposta delas não for de acordo com aquilo que você está ensinando, você direcione. Aí você pegue a Bíblia e você mostre para a sua criança. A verdade está aqui. Aí elas vão dizer, é a Bíblia. Sim, é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. E depois você só reforce com as suas crianças sobre a explicação que Deus, né, que Ele entregou o seu Filho para em sacrifício por todos nós, para que todos nós, todas as pessoas, sem exceção, sejam salvos e conheçam a verdade, para que para elas irem morar no céu com Deus, porque Ele está aguardando cada uma de nós, cada um de vocês. Reforce com as suas crianças. Então, a missão de hoje, né, eu já falei um pouquinho antes, a missão eu incluí aqui o kit missionário, mas você pode incluir o kit missionário conforme você desejar. Então, o kit missionário de hoje, né, a missão de hoje está no kit, você pode iniciar assim, a missão de hoje se encontra no kit, vamos ver o que o kit vai tirar. Tirou o colete. Aí você explica que o colete, há vários tipos de colete, colete de proteção, né, proteção usados pelos oficiais, policiais, militares, né, que ajuda a proteger os órgãos vitais, que ajuda a proteger o coração deles, né, de algum acidente, porque o serviço deles é muito perigoso. Então, mas também há coletes cervicais, né, que protege a coluna, o pescoço, né, é muito utilizado nos hospitais, né, muito utilizado pelo corpo de bombeiro, pelas ambulâncias. Então, aí depois dessa explicação, você só dá mais uma reforçadinha que o colete, né, o colete, ele serve para proteção dos órgãos vitais, para proteger. Mas o colete missionário, né, ele vai nos servir para quê? Para nos proteger dos ataques do maligno, para nos ajuda a manter a postura de um bom cidadão. Mas o que é esse colete que a gente vai usar? É o colete da justiça, é a gente sempre ser justo e fiel a Deus, ter uma conduta, um modo de viver justo e fiel a Deus. Esse é um colete que a gente não vê com os olhos, mas a gente, toda pessoa que busca a justiça, busca ser fiel a Deus, né? E se manter fiel à palavra de Deus, ela vai manter ali, vai estar usando, né, o colete espiritual de Deus, o colete missionário. Mas assim, essa é a minha explicação. Mas você pode achar uma outra mais simples para a sua criança. Você vai fazer como desejar, professor, é só uma sugestão minha. Mas você pode trabalhar da maneira que você desejar. Após a explicação, né, de falar para suas crianças que elas devem ser um bom cidadão, um cidadão justo, que se mantém no caminho da justiça, da retidão, você vai orar com as suas crianças. Chame elas, deem as mãos, né, faça um círculo e ore juntamente com elas, pedindo para Deus ajudar essas crianças, ajudar elas a andar no caminho da justiça e da retidão. E também pedir a Deus proteção dos seus corações contra os ataques do maligno, contra as mentiras, contra toda a ordem maligna, todo o mal que vier sobre elas. E após a oração, você vai pegar o coletezinho, né, pequenininho, e vai dar para cada criança, né, colocar na sua mochilinha missionária, na sua mochilinha. Cada uma vai colocar e vai deixar lá dentro da sua sala, guardadinho, porque ela só vai levar para casa o kit missionário só no final do trimestre. Essa é a minha sugestão de missão para esse trimestre. Cada aula a gente vai trabalhar um item da nossa mochilinha. Então, a curiosidade de hoje, como nós
já temos percorrido, né, nos outros trimestres anteriores, né, países, né, então hoje nós vamos descobrir algumas curiosidades sobre a Bolívia. A primeira curiosidade é que o nome deste país é uma homenagem a Bolivar, né, a origem do nome Bolívia, ela vem do nome militar, do militar e político Simão Bolívar, não sei se eu pronunciei corretamente. Tá? Que foi um grande precursor, ele iniciou a libertação da Bolívia e a independência da América do Sul no século XIX. Segunda curiosidade é a Bolívia dos extremos. Né? O clima lá na Bolívia ela pode variar do calor tropical de 40 graus ao frio polar 0 graus, abaixo de zero, em uma única viagem. Em uma única viagem você vai visitar, vai conhecer as florestas tropicais, as montanhas nevadas e os desertos. E também, da mesma forma, você pode iniciar a viagem, né, tranquilamente ao nível do mar, né, respirando normalmente, sentindo o ar fresco, né, mas também subindo as montanhas e chegar a 4.000 metros de altitude e ali o ar vai faltando, vai faltando. A terceira curiosidade sobre este país, a Bolívia, é sobre a bruxaria. Olha só, a religião da Bolívia é baseada na mistura do catolicismo com os rituais pagãos, né? E lá eles tem muito isso de estar fazendo rituais, oferendas, que tanto a procura sobre isso, que existe um mercado das bruxas. Lá existe o mercado das bruxas e eles podem se encontrar nesse mercado qualquer item para realizar esses rituais que tanto eles são adeptos, né? A nossa quarta curiosidade é que o país, ele conta com mais de 30 línguas oficiais além do espanhol. Além deles falarem o espanhol, eles também falam outras línguas, porque lá na Bolívia eles reconhecem as línguas indígenas, todas as línguas indígenas, como idiomas oficiais do país. Alguns exemplos é o Quechua, Aimara, Ximã, Guarani, o Moré, Yuki e muitas outras. A quinta curiosidade é a Cholitas, eu acho que está certo. São a marca registrada da Bolívia, são as indígenas bolivianas, elas se destacam pelas suas vestimentas, elas usam muitas roupas rendadas, volumosas, muitos chales, blusas de renda, chapéus e 2 longas tranças, né? E são facilmente encontradas no país. Em qualquer lugar do país você vai encontrar, vai visualizar uma cholitas. Sexta curiosidade, a Bolívia já teve mar, sim, já teve uma costa de 400 quilômetros, né? Mas devido à Guerra do Pacífico, ela perdeu o acesso ao mar para o Chile. Olha só, mas um dia já teve mar, já teve uma costa, um litoral. Sétima curiosidade, na Bolívia existe uma prisão sem guardas. Olha só que interessante. Lá na prisão de São Pedro, né, em La Paz, possui somente 15 guardas, mas do lado de fora da prisão. Somente do lado de fora, para controlar a entrada e a saída da prisão. Porque lá dentro, quem faz as leis, dita as regras, são os próprios presos. E olha só que interessante. E eles também têm autorização da família, da esposa, dos filhos, virem morar junto dentro da prisão. E lá também tem até comércio, olha só. Tem vendas de coisas lícitas e ilícitas dentro da prisão. Olha só. Se isso pega moda, né? Oitava curiosidade, na Praça La Paz possui o relógio do sol. Tem o relógio solar, que é o símbolo, né, da cultura indígena da Bolívia. Então, como um símbolo, eles colocaram o relógio do sol, que ele faz... o ponteiro anda, gira em sentido anti-horário, tá lá na Praça La Paz. Nona curiosidade.
Lá na Bolívia existe a estrada mais perigosa do mundo, que é a Estrada da Morte, com precipícios. É uma montanha muito grande, muito alta, quero dizer, muito alta, e os precipícios têm até de 4.700 metros de altura, de altitude, né, com curvas muito perigosas. Hoje em dia existe uma rota alternativa para os carros estarem, né, passando, mas ele agora é utilizada muito como uma rota turística, mais para os ciclistas, né, é utilizado. A nossa 10ª curiosidade, o maior deserto de sal fica na Bolívia, o Uyuni, né, o maior deserto de sal. Fica ali na Bolívia. Agora o nosso momento, né, de explorar as escrituras sagradas, que é o momento mais importante e que eu acho mais gostoso. Nós vamos precisar dos palitoches, né? E tá tudo ali o moldezinho do palitoche para você estar trabalhando com as suas crianças na sua aula. Tá todas ali. Então, você comece, né, a sua lição com Jesus, né, explicando sobre Jesus, né? Não, perdão. Antes você explique para suas crianças que existem muitas pessoas, muitos habitantes no mundo, muitas pessoas, e que Deus ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Mas, né, para isso, para que elas sejam salvas, nós precisamos falar de Jesus para elas, né? Então, após Jesus, né, subir aos céus, né, e nos deixar a missão de evangelizar outras pessoas, de falar do seu amor para outras pessoas, o Espírito Santo, ele desceu sobre os discípulos, desceu sobre eles, dando poder a eles e autoridade para anunciar a salvação a todas as pessoas. E assim, após eles receberem esse poder, essa autoridade de Jesus, né, do Espírito Santo, muitas pessoas cada vez mais aceitavam, se convertiam ao Senhor Jesus, né, e se tornavam cristãs. E havia um homem, aí agora a gente vai pegar o outro homem, havia um homem, né, chamado Saulo. Este homem, ele era fariseu, e ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. E ele achava que os cristãos, né, eles estavam desobedecendo a lei de Deus, a lei do Senhor. E ele começou a perseguir, a caçar essas pessoas, né? Ele pegava, ele maltratava elas, ele prendia. E um dia ele chegou a ir até o sumo sacerdote. Ele foi lá ao sumo sacerdote, pediu cartas de autorização para ir nas sinagogas, prender as pessoas que estavam falando de Jesus, que falassem, todas elas que falassem de Jesus, ele prendia. Então, Saulo, indo para a cidade de Damasco com alguns homens, ele tinha planos para prender homens e mulheres, seguidores de Jesus. Mas só que ele tinha planos, mas Deus tinha outros planos para ele. Reforce com as suas crianças que às vezes nós temos planos. Dê um exemplo da criança. Tem planos de ir à tarde depois da escola e brincar com o amiguinho. Mas Deus tem outros planos para a vida dela e pode mudar o plano e acontecer de você não ir brincar na casa do seu amiguinho. Mas Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Então, Deus tinha outros planos para o Saulo. E o plano dele não era perseguir outras pessoas, perseguir os cristãos, não. Então, quando ele estava perto da cidade, de repente veio uma luz forte, uma luz bem forte sobre ele. E ele não conseguiu enxergar mais nada, ele não conseguiu ver mais nada e ele caiu no chão. Nesse momento, professor, você pode pedir para as suas crianças estar interagindo na hora da lição. Peça para elas se levantarem, né? E aí você pegue e agora ele não consegue ver mais nada. Peça para elas fecharem os olhos. E ele caiu no chão, peça para elas se abaixarem. Então, ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? É bom que as crianças interajam com a história, elas se sentem dentro da história.
Aí ele perguntou, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Nossa, pergunte para as crianças, professor, imagine como esse homem ficou. Eu acho que ele deve ter ficado com muito medo. Então, Jesus falou para ele, se levante e entre na cidade. E lá você vai encontrar uma pessoa que vai te dizer o que você deve fazer. Então, os homens que estavam com Saulo, eles se espantaram. Por quê? Porque eles também ouviram essa voz que falou com o Saulo, mas eles não viram nada, não enxergaram nada. E quando Saulo se levantou, ele percebeu que ele estava cego. E os homens, então, pegaram o Saulo pela mão e o guiaram até a entrada da cidade. E o Saulo, ele ficou 3 dias. Sem conseguir ver nada, sem conseguir enxergar. Mas durante esses 3 dias, ele não comeu e não bebeu nada. E lá em Damasco, havia um homem, aí você pega o homem, havia um homem chamado Ananias. Ananias, ele teve uma visão para ir até a casa de Judas, né, que ficava lá na rua direita, para encontrar o Saulo. Mas Ananias ficou com medo, porque ele já conhecia, ele já sabia que o Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, que ele maltratava os cristãos. Mas só que o Senhor disse para o Ananias que o Saulo era um escolhido dele para trabalhar com ele, para trabalhar para ele na sua obra, anunciando o seu grande amor para todas as pessoas. Então Ananias obedeceu, foi lá, colocou as mãos sobre o Saulo, aí você pega o Saulo, colocou as mãos, impôs as mãos sobre o Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. O Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. E Ele me mandou aqui para que você veja de novo e que fique cheio do Espírito Santo. E aí você diga para as crianças, e neste momento, no mesmo instante, ele pôde ver, ele começou a enxergar novamente. Então ele se levantou e foi batizado. Ele foi cheio do Espírito Santo para começar a obra do Senhor. Olha só, que bom que Ananias obedeceu ao Senhor, ao comando, à ordem do Senhor. Ele venceu o medo para fazer a vontade de Jesus. Ele venceu o medo para anunciar a salvação até mesmo aquele que o maltratou antes, até mesmo ao Saulo, que perseguia os judeus, que perseguia os cristãos. Então, que nós possamos ser como Ananias, sempre obedecendo, vencendo o medo, né? E nunca desistindo de anunciar, de falar do amor de Jesus às pessoas, até mesmo aqueles que brigam com a gente, que maltratam a gente, né? Que fazem algum mal contra a nossa vida. Então, crianças, aí você reforça com as suas crianças, professor, que nós possamos vencer o medo e falar de Jesus para todos, até aqueles que brigam com vocês. Aí, nesse momento, professor, no final da história bíblica, você chame as suas crianças, leve elas para Cristo, né? Ore por elas, peça para Deus, né? Tirar o medo delas de falar do amor de Jesus para as outras crianças, para os coleguinhas, para os pais em casa, para os parentes, para as pessoas, né? E eu agradeço pela oportunidade, né, de estar nesse novo trimestre com você, professor. Não se esqueça de se inscrever lá no canal educacional, né, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e principalmente de compartilhar em suas redes sociais. Eu espero te encontrar na próxima aula. Até breve.